Olá, aqui é o Jordan do canal Eterna Busca e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o poder das negociações. Como é que ocorrem as negociações entre os seres? A gente vai dar continuidade àquele tema do mercado biológico e como é que as relações entre os seres ocorrem. Vamos nos aprofundar aqui em como é que um organismo consegue influenciar o outro para que ele consiga estabelecer essa relação de compra e de venda, né? Compra e venda daquele aspecto que ele deseja, daquela coisa, daquele bem. Se vocês ainda não assistiram a nossa série de vídeos explicando como que funciona, o que é e as relações de mercado biológico, sugiro vocês acessarem o link aqui da nossa playlist para vocês irem assistir todos os nossos vídeos para vocês ficarem antenados sobre todas essas relações e entenderem melhor como é que esse vídeo aqui funciona. O efeito de mercado ele vai acontecer somente quando a posse de uma mercadoria significa poder de compra. Desse modo, quando o indivíduo que tem uma habilidade maior, mais forte, ele tira uma mercadoria de um indivíduo que é mais fraco do que ele, o efeito de mercado é de pouca importância, porque ele pode ir lá e tomar à força essa mercadoria, né? E também é pouco provável a gente perceber os efeitos de mercado quando os benefícios recebidos de uma troca de subprodutos, né, e eles sejam somente em benefício de um único indivíduo. Desse modo, a gente percebe que a colaboração entre os animais ela vai assumir diferentes formas e características. Ela vai ser especialmente importante nas situações na qual existe uma distribuição do pagamento mais ou menos equilibrada, né? E essas relações elas vão acontecer quando os custos, que é o esforço que foi investido na colaboração e os benefícios que eles vão obter, isso tudo é variável. Vamos aos exemplos de como é que essas negociações podem acontecer entre os seres. Um exemplo aqui interessante é que muitas espécies de plantas vasculares elas vão formar as micorrizas, né, com o mistério fúngico do solo. E aqui vou sugerir para vocês fortemente a nossa playlist na qual a gente explica melhor essa relação entre as relações planta e fungo. Então vou deixar aqui linkado para vocês poderem lá assistir, que tá muito legal. A gente vai explicar como é que funciona a comunicação entre as árvores, a internet das árvores. Então podem clicar lá. Então, essa associação ela vai basear-se fortemente no transporte de carbono entre planta e fungo e também nos transportes minerais de nutrientes para o solo, tais como fósforo do fungo para a planta, né? Esses tipos de transportes, eles representam um investimento mútuo entre os fungos e as plantas. Lemar e Connor, eles sugeriram que a interação, né, entre os dois, ela pode ser entendida como um investimento do fungo, que ele vai resultar no crescimento de novas raízes da planta. E com isso, o fungo vai conseguir, aquele fungo que investiu os nutrientes dele naquela planta, vai ter uma vantagem competitiva em colonizar o ambiente, porque ele faz a parceria com aquelas outras raízes e consegue se estabelecer melhor naquele ambiente. E com isso, a planta vai conseguir as vantagens de se associar ao fungo, que vai permitir com que ela explore melhor o solo na qual ela está inserida com mais vantagens. Outros exemplos das relações acontecem nas vespas de figo e nas traças de mandioca, que nós vamos falar um pouquinho depois aqui no vídeo. Também na interação entre as acácias e as suas formigas mutualísticas, que a gente comentou no primeiro vídeo dessa série, então não deixa de ir lá conferir esse vídeo, que está muito legal. Isso tudo são exemplos dos investimentos recíprocos que vão sendo mantidos e trazendo benefícios para ambas as espécies que estão dentro dessa relação. E esses efeitos secundários, que não era a intenção original da relação, elas podem ser muito importantes na evolução da cooperação. Desse modo, a gente percebe que uma resposta que antes ela serviria como uma punição, como uma sanção, ela pode beneficiar diretamente aquele indivíduo que impõe a punição.
Um exemplo disso é o caso das mandiocas, que elas abortam as flores delas, que são fortemente exploradas pelas mariposas da mandioca, ou seja, que elas colocam muito ovos lá naquelas flores, que vai gerar muitas lagartinhas. A mandioca, ao invés de permanecer com as flores, ela aborta aquele tecido. Ou seja, nesse caso, a punição da planta para a mariposa que veio ali polinizar ela acaba sendo um produto vantajoso para a planta, né? Um outro exemplo disso é a relação mutualística que acontece entre as plantas e as bactérias rizóbio. As bactérias rizóbias, elas fixam nitrogênio atmosférico dentro de nódulos radiculares das plantas leguminosas. E existem diferentes cepas dessas bactérias. Algumas que são melhores em fixar o nitrogênio e algumas que são piores. E a planta, ela consegue levar à morte desses nódulos na qual as bactérias vivem, se a bactéria que estiver lá dentro fixar pouco nitrogênio. E outro exemplo também dessas negociações é no caso dos acasalamentos. Quando as oportunidades de um acasalamento ela vai ser um recurso muito desejado, os membros do sexo de um sexo que são os mais procurados, eles podem exigir serviços a mais do sexo oposto. Então, essa relação entre os acasalamentos, ela não vai se dar somente pela quantidade de indivíduos que existe de cada um deles, mas também pela quantidade de vezes que cada um desses indivíduos consegue acasalar. Desse modo, a gente imagina que espécies monogâmicas e poligâmicas, né, que tenham parceiros fixos ou vários parceiros, elas vão estabelecer-se de modos diferentes essas relações com os parceiros, né? Nas espécies que são monogâmicas, os membros do sexo que são mais raros, ou seja, que eles são menos comuns, eles vão demonstrar uma preferência por pelos membros do sexo oposto com base no tanto de serviço que aquele outro pode oferecer para ela. Por exemplo, os pesquisadores descobriram que os Northern Mockingbirds, que vai aparecer a fotinha deles aqui, esses pássaros monogâmicos do norte dos Estados Unidos ali, eles têm uma proporção muito maior de machos do que de fêmeas. E os machos, eles alimentam os filhotes na mesma proporção que as fêmeas. Porém, eles investem muito mais do que as fêmeas na proteção dos ninhos. Uma assimetria também de investimentos foi também relatada por Shield na defesa de ninhos nas andorinhas de celeiro. Da mesma forma, essa população também tem mais machos do que fêmeas. Então, esse sexo mais raro, né, mais incomum de quantidade, ele tem que vender bem os seus acasalamentos. Ele vai acasalar menos, mas ele escolhe mais, né? Então ele precisa estar ali ofertando que os outros membros que tenham maior quantidade possam saber que ela está disposta a acasalar, né? E esse sexo mais raro, por exemplo, às vezes ele pode exigir presentes nupciais ou cuidados parentais. Esses presentes nupciais pode ser uma caça, ou algum alimento, um ninho, casa, ou outras coisas do tipo, né? Uma morada que o outro tem que oferecer para que ela possa escolher ficar, né? Um exemplo disso é que a alimentação durante essa fase de namoro das espécies que são monogâmicas, no caso das aves, é um grande investimento que se faz num parceiro. E isso não é somente uma forma de motivar o outro, mas é também uma forma de estabelecer os vínculos e garantir que eles vão poder acasalar novamente no futuro. Porém, se a expectativa de vida dos membros for muito baixa, então as chances de uma reprodução posterior, ela vai desempenhar pouco papel. E talvez o sexo ele não vai ser mais vendido na forma de investimento. Já quando a expectativa de vida ela é baixa, o tipo de investimento para se poder reproduzir vai ser diferente. É mais comum, por exemplo, que haja o investimento em presentes nupciais
ou durante ou depois do acasalamento, que é o que acontece com vários insetos, como é o caso das aranhas, né, da viúva negra, os grilos, que eles oferecem, né, o próprio corpo como um investimento para a fêmea, né, um presente para a fêmea. Nesse vídeo a gente explorou mais como acontece e alguns exemplos mais práticos das relações e do poder das negociações entre as espécies. Então você pode refletir se talvez isso não seja um caso de algum estudo, de algo que você esteja pensando, ou aprendendo, ou pesquisando dentro da sua área. Talvez você possa pensar outros locais na qual você possa inserir as ideias da teoria de mercado. E se vocês já souberem, também deixa aqui um exemplo na qual essa teoria possa ser aplicada para a gente construir mais o conhecimento aqui no nosso canal. E então, para vocês não perderem as atualizações dos nossos futuros vídeos, que a gente sempre coloca toda semana, 2 vídeos, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e de compartilhar também os nossos vídeos se vocês gostarem, para pessoas que talvez sejam interessadas, desesperadas aí por achar uma luz no fim do túnel. E espero vocês no nosso próximo vídeo.